Vamos lá, 1 Samuel capítulo 7, no versículo 12, vai dizer assim: Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Fecha para mim, dá esse aí, Anderson, e vamos ver o tema dessa noite. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir? Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra, Deus, e tirar para nós as virtudes, o conhecimento da tua fidelidade, do teu amor, da sua imutabilidade. Deus, abençoa cada um de nós, que o nosso coração seja uma terra fértil, que a tua palavra, Deus, seja semeada e venha crescer, ó Deus, com o propósito de alcançarmos outras pessoas para a glória do teu reino, cumprindo, ó Deus, aquilo que o Senhor mandou para cada um de nós. Abençoa, Deus, a tua igreja aqui nessa noite, os nossos irmãos e irmãs aqui presentes. Venha com teu poder e autoridade sobre nós, ó Deus, e tira toda distração, tira todo medo, tira toda ansiedade, toda depressão, tira tudo, Deus, que nos trazem bloqueios, que nos afastam da tua presença, que nos colocam, Deus, numa condição diferente que o Senhor, ó Deus, tem para cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu li esse trecho, tá, esse versículo, mas vou explicar para vocês o que significa isso. É a parte final do versículo e é a parte chave deste versículo. Essa passagem de Samuel, 1 Samuel capítulo 7, ela carrega uma simbologia muito bacana para edificar as nossas vidas, mostrando como Deus é fiel, como Deus permanece fiel e imutável diante da aliança que Ele fez com o seu povo. Então Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Isaac, com Jacó, e Ele manteve essa aliança por todos os anos. Não porque o povo era santo, não porque o povo era perfeito, não porque o povo amava a Deus, mas porque Ele fez uma aliança, porque Ele deu a palavra dEle, de que abençoaria a geração de Abraão. Então, através dessa palavra de Deus, nós somos beneficiados. E esse texto, né, de hoje vai nos mostrar o quão é importante para nós sermos dependentes de Deus, sermos gratos a Deus, e o quanto Deus é maravilhoso e intervém nas nossas vidas, como Ele age nas nossas vidas. O contexto é esse, fala de uma história de Israel contra os filisteus, e aonde Deus é que deu a vitória para Israel, aonde Deus abençoou o povo de Deus. Então, vamos meditar nesta passagem e vamos primeiro, em 3 pontos aqui que eu queria falar para você sobre este capítulo todo, que eu vou resumir para você daqui a pouco. Primeiro, nós precisamos reconhecer o agir de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos erguer, nós precisamos testemunhar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós precisamos estabelecer propósitos com Deus e dizer assim: olha, até aqui o Senhor me ajudou. Olha como Deus é fiel, né? Como Deus, não para afrontar ninguém, não para dizer algo para alguém. Não é essa a intenção. O objetivo sim é para glorificar a Deus. O objetivo é para engrandecer o nome de Deus. E que nós precisamos perseverar na confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então vamos lá. O que eu posso começar aqui? Essa pedra, esse monumento, é um lembrete também para mostrar para a gente o caráter de Deus. Como eu disse, de imutabilidade. Ele é imutável. Então uma promessa de Deus, uma palavra de Deus sobre nós não muda, independente das circunstâncias, independente do passado, presente ou futuro. Deus permanece fiel à sua palavra. Deus permanece fiel àquilo que Ele diz. Por isso que quando nós olhamos na Bíblia e enxergamos na Bíblia a fidelidade de Deus, você pode ter certeza que essa fidelidade de Deus com aquele povo lá atrás é a mesma fidelidade de Deus hoje na sua vida. Ele não muda. Não é só porque foi feito lá atrás aquele povo.
Hoje nós somos o povo escolhido por Deus, amém? Hoje nós somos esses co-herdeiros da promessa de Deus. Então, coloca isso no seu coração, confia no Senhor e vamos caminhar em nome de Jesus. Como eu disse para vocês, irmãos, vou te explicar aqui mais ou menos o contexto que eu pesquisei sobre essa passagem. O que estava acontecendo? O povo de Israel estava vivendo uma certa opressão dos filisteus e o povo de Deus tinha que clamar a Deus por uma resposta, porque o socorro, o livramento vinha da parte de Deus. O que nós precisamos entender ainda, por mais que nós tenhamos capacidade, por mais que nós tenhamos habilidades, dons, né, e sejamos dotados aí de algum conhecimento, nós não podemos permitir que esse conhecimento nos afaste de Deus. Não é porque Deus te dá sabedoria que você tem que achar que você pode viver independente de Deus. Pelo contrário, você precisa continuar dependente de Deus. Você precisa continuar fiel a Deus nesse sentido, agradecendo a Ele o que Ele tem feito na sua vida. Disse para os irmãos aqui no último encontro que eu vi um filme de Daniel e achei muito bacana a história de Daniel, né? E estou trazendo para vocês porque está mais recente. E aquele rei Nabucodonosor que conquistou Israel e Jerusalém, né? Ele ficou muito vaidoso, porque ele tinha vitórias, ele tinha conquista, ele levou Babilônia a um patamar de uma grande potência. E ele se achava um Deus, assim como também o faraó se achava um Deus. E começou a confrontar a Deus essa questão toda. Só que se você observar em Daniel, né, no capítulo todo lá de Daniel, no livro de Daniel, você vai ver que o rei tinha sonhos. O rei sonhava, por quê? Porque Deus falava para ele: olha, você está fazendo isso debaixo da minha autoridade, porque eu permiti que você fizesse isso, porque eu permiti que você agisse dessa maneira e tivesse vitórias em relação a isso. Só que ele se achava o tal, ele se achava o poderoso, ele se achava o soberano. Tanto que até no filme fala sobre isso, né? O soberano, o glorioso, falando ao rei em si. E aí o que me chamou a atenção, e você deve lembrar, eu quero te refrescar a memória, que teve um período de 7 anos, onde ele sonhou, que no período de 7 anos ele viveria com os animais, perdendo completamente a sanidade, perdendo completamente a sua razão. E aí, até que ele recobrasse o juízo de que Deus era o soberano, de que Deus é que tinha poder e autoridade. E aí isso me chamou muita atenção, porque infelizmente, às vezes as pessoas se perdem por causa do sucesso que ela conquista, por causa das vitórias que ela conquista. Então ela acaba achando que ela é aquele tal, que ela faz e aquilo outro. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós que somos cristãos, nós precisamos não perder a dependência em Deus. Se Deus te abençoou com algo, glorifica a Deus por aquilo que Ele te deu. Então assim, graças a Deus que eu consegui, tive vitória. Na nossa obra aqui, graças a Deus nós tivemos vitória. Graças a Deus nós tivemos sucesso, vamos colocar assim, atraindo as crianças para cá. Graças a Deus nós tivemos isso, graças a Deus nós tivemos aquilo. É claro que Deus, Ele levanta pessoas, Deus capacita pessoas, Deus sustenta pessoas, Deus renova as forças. Mas a gente precisa lembrar que é Ele quem faz, não somos nós. É Ele quem faz através de nós, amém, irmãos? A gente não pode vacilar pensando no seguinte, abrindo brechas ali para vaidade, abrindo brecha ali para Satanás tentar a nossa vida através de uma vaidade, de um orgulho, de uma soberba, de achar que é alguma coisa, porque isso nos afasta de Deus, e aí a gente acaba saindo da presença de Deus. Esse povo aqui que nós estamos falando, o povo de Israel, nessa passagem, ele tinha se afastado de Deus. Ele tinha se afastado de Deus porque ele foi seduzido por outros deuses. Aquela geração estava vivendo, né, com uma forma de cultuar a Deus comum. Então ela cultuava Jeová, ela cultuava Baal, ela cultuava Asterote, ela cultuava outros deuses e não tinha aquela consagração. E aí logo nos primeiros versículos
2 e 3, você observa que Samuel exorta o povo, falando para eles o seguinte: arrependam-se, afastem-se dos outros deuses e se consagre ao Senhor. No versículo 4 você vai observar a exortação de Samuel: abandone os deuses de Baal, abandone Asterote, saia desses outros deuses, né, e sirva apenas ao Senhor. Isso vai ser bom para vocês. Aí o povo tomou uma decisão e falou: não, tudo bem, nós vamos abandonar os outros deuses, nós vamos largar os outros deuses. E no versículo 5 e 6 você vai observar que o povo se converteu a Deus. Ele mudou a sua direção e ele passou a congregar no Senhor. Você vai observar que ele vai falar aqui, né, a convocação de Samuel, dizendo para congregar em Mispa. Aí nessa congregação, nesse ajuntamento, congregar é isso, é ajuntar-se, é você somar com outras pessoas. Então por isso que a gente fala a palavra congregação, é porque é onde existe um povo reunido com o propósito de cultuar a Deus, de congregar, de se ajuntar no propósito de clamar ao Senhor. E observe você que no versículo 5 e 6, nós vemos algumas medidas do povo, algumas ações do povo para que Deus haja. Deus não age de qualquer jeito, entenda isso. Deus primeiro precisa que a casa esteja arrumada para que Ele venha agir. Deus não age em vida desorganizada. Então o povo estava aqui desorganizado, o povo estava dividido entre Deus e os outros deuses. E aí Samuel se levanta e fala assim: olha só, vocês estão tristes, vocês estão com saudade de Deus, vocês estão querendo ver a glória de Deus na vida de vocês, então abandone os outros deuses. Por quê? Deus não aceita divisão. Uma casa dividida, você sabe que ela não subsiste. Você sabe também que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, ou você glorifica a Deus, ou você glorifica outras situações, outras coisas. Vê que nós abrimos aqui o culto nesta noite. César abriu e não estava ensaiado isso. Ele abriu falando sobre isso. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ou seja, uns confiam que a vitória na sua vida está relacionada ao seu ambiente de trabalho, sua vida financeira. Uns acreditam que a vitória na sua vida está relacionada à sua saúde, o seu vigor físico. Uns acreditam que a sua vida, a sua vitória está relacionada, sei lá, aos seus anos de convertido, aos seus anos de estar dentro da igreja. Então não, o que o versículo em questão estava dizendo é o seguinte: apesar das pessoas confiarem em outras coisas, o povo de Deus precisa confiar em Deus. Amém, irmãos? Você consegue entender isso? Circunstâncias mudam, reinos se abalam, vidas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Então você podia confiar em Deus no passado, há 10 anos atrás, em uma causa na sua vida. Você pode confiar hoje no mesmo Deus, e esse mesmo Deus que agiu lá atrás, Ele agirá hoje na sua vida. Amém? Ele continua sendo o mesmo. Deus não perdeu o seu poder, irmãos. Aquele Deus que ressuscitou mortos, aquele Deus que abriu o mar vermelho, Ele continua sendo Deus de milagre hoje. Basta que a nossa fé venha despertar esse milagre de Deus. Porque, entenda bem, irmãos, o céu não está fechado, o céu continua trabalhando. Só que se nós não acreditarmos, não veremos a glória de Deus. Aí você pode observar o seguinte, que Samuel está convocando o povo, não é a um culto de consagração, não é um momento de consagração. Samuel está convidando o povo, está convocando o povo a viver consagrado a Deus. Consagração é o que, irmãos? Separação. Isso é consagração. Consagração você pode entender como santidade. Consagração é você se separar de outras coisas para se dedicar apenas a Deus. E a promessa de Deus é o seguinte, que se você chamar a atenção de Deus com a sua fidelidade, com o seu compromisso, com a sua intenção de clamar ao Senhor, de invocar, de obedecer a Deus, Ele responde ao seu clamor. Você acredita nisso? Eu tenho certeza que você é fruto desse milagre, irmãos. Para você estar aqui nessa noite, alguém teve que clamar por você.
Por mais que você ache assim, não, eu tropecei na igreja e entrei na igreja e me converti. Irmãos, eu tenho certeza que alguém orou pela sua vida. Talvez você não saiba, porque existem coisas que nós não enxergamos. Tem coisas que nós não sabemos, mas Deus está agindo. Eu tenho certeza, irmãos, porque eu creio em Deus. Como eu disse para os irmãos no anúncio, pessoas que nós não evangelizamos chegaram aqui à casa de Deus. Pessoas às vezes que nós não falamos, elas chegam à casa de Deus. E aquela que nós levamos a palavra de Deus, você pode ter certeza que a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre os seus propósitos. Amém? Então, quando nós falamos de Deus para uma pessoa, você pode até não ver, mas existe uma semente sendo semeada naquele coração. E creia, persevere acreditando que aquela semeadura ali, irmãos, vai frutificar em nome de Jesus. Basta que você creia e não perca a sua fé. Então, a convocação e, na verdade, a evangelização mais correta é justamente essa que nós vemos aqui nesses primeiros versículos de 1 Samuel capítulo 7, aonde ele vai dizer o seguinte, olha só, vocês precisam de Deus. Eles estavam vivendo em Canaã, e naquela terra que Deus tinha prometido, aquela terra que Caleb estava ali, espiando e falando, olha, é uma terra boa, que mana leite e mel, é um lugar tremendo, assim como o Senhor disse que era. Eles estavam naquela terra, porque eles tinham tomado posse daquela terra. Mas eles não estavam abrindo mão completamente das coisas que estavam naquela terra para se dedicar ao Senhor. Então a evangelização ou a exortação de Samuel foi dizendo o seguinte: se vocês abandonarem toda a idolatria na vida de vocês, na casa de vocês, na família de vocês, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Essa era a promessa de Deus. E no versículo 5 e 6, o povo obedece, o povo se separa, o povo se coloca mesmo congregando e ouvindo ali a Deus, orando e jejuando, clamando ao Senhor. Do versículo 7 em diante, os filisteus veem uma oportunidade. Rapaz, o povo está reunido em um só lugar. Essa é a hora da gente atacar o povo. O povo está ali em Mispa, vamos juntos e vamos lá detonar com o povo de Israel. É a oportunidade que nós precisamos. E levantou-se lá os filisteus com seus carros e cavaleiros, com sua guarda, com os seus soldados, e foram de encontro para destruir Israel. Só que você vai ler no versículo 10... que assim, nessa caminhada, no versículo 8, 9, até chegar no 10, o povo ouviu falar sobre a perseguição. O povo ouviu falar que os filisteus estavam a caminho, querendo destruí-los. Samuel fez um sacrifício a Deus. Samuel clamou ao Senhor e falou: Deus, eu imagino assim, na oração popular, eu imagino assim: Deus, o povo está aqui, ó. O povo se abandonou todos os ídolos, o povo se converteu ao Senhor, mudou a direção da sua vida, e eles estão aqui, Senhor, clamando ao Senhor e esperando o teu milagre, esperando o teu agir. O povo chegou para Samuel e falou assim: Samuel, não para de clamar não, Samuel. Não para de clamar não, porque os filisteus estão vindo, a luta está vindo. Mas isso não foi novidade, isso não foi só nesse momento. Se você observar, irmãos, quando o povo saiu do Egito, veio também Faraó com os seus carros e cavaleiros. E o povo estava ali sem condições de avançar, porque existia um mar à frente deles. Você lembra disso? Então não é a primeira vez que o povo de Deus estava sendo perseguido. Não será a última vez que a igreja de Deus será perseguida. Não será isso. Mas eu quero te explicar o seguinte, eu quero que você entenda o seguinte: não se desespere com a perseguição, olha o milagre, o livramento de Deus, amém? Tem gente que fica doido, desesperado, perde o rumo, e fica assim: eu não sei para onde seguir, parece barata tonta, né? Eu não sei para onde seguir, sabe, um problema ali, não consigo caminhar, não consigo seguir. Ok, isso acontece, isso faz parte. Mas traz a memória, quando em situações assim, traz à memória aquilo que te dá esperança, que Deus é imutável, que a palavra de Deus sobre a sua vida permanece a mesma. Não adianta, irmãos, nada vai mudar os planos de Deus na sua vida.
Então você consegue observar que o povo fez aquilo que precisava fazer para que Deus viesse com o seu agir. E no versículo 10 você vai observar que o Senhor livrou Israel. Livrou Israel, irmãos, não foi dando forças ao povo. Ele livrou Israel dando um trovão. Imagina você já viu um raio perto de você, caindo perto de você? Alguém já viu um raio caindo próximo? Uma vez eu vi há muitos anos atrás, irmãos, é impressionante o barulho que dá, o trovão ali caindo próximo. A gente estava, eu e meus pais, a gente estava em algum sítio, muito distante, a gente era moleque, e caiu um raio próximo, assim, primeira vez que eu vi um raio cair na terra. Falei, nossa, que incrível, um estrondo violento, foi exatamente isso que aconteceu. Versículo 10 vai falar sobre isso, um grande trovão, um grande barulho, que tirou toda a concentração dos filisteus. Então, irmãos, em nome de Jesus, o mover de Deus, a voz de Deus vai ser tão alta e ensurdecedora, que os inimigos que se levantam contra a sua vida, vão perder o foco em você, amém? Vão perder esse foco, né, essa sede de querer destruir a sua vida, assim como aconteceu aqui neste versículo. De tal ponto que isso aconteceu, e o povo viu essa oportunidade. Outra coisa que eu te digo, é a mesma coisa que Deus fez também com Gideão. Você pode observar que Gideão e os seus 300, eles estavam lá gritando, em alta voz, bradando, porque Deus tinha falado para fazer isso. E o povo obedeceu. Então o que nós precisamos para sair vitoriosos em relação a batalhas, é obedecer a Deus. Porque a voz de Deus chega para a gente como um comando, como uma ordem, como uma promessa. Mas a voz de Deus, a mesma voz de Deus, entoada para principados e potestades, irmãos, é ensurdecedor. Assim como a luz de Deus, irmãos, ofusca e cega todo inimigo. Amém? Eu quero dizer para você que a nossa luta, e quero relembrar você que a nossa luta é contra principado e potestade. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue. Então, lembre-se que quem persegue a igreja é o inimigo, é Satanás, é o diabo em si que persegue, que não gosta da gente adorando a Deus. Satanás, ele tem o prazer de se levantar e tirar de nós a adoração a Deus. Ele tem o prazer de levantar alguns ruídos, algumas fumaças, para nos desviar desse propósito, de adorar a Deus, porque ele quer ser adorado. E quando nós adoramos a Deus, irmãos, o mover de Deus acontece nas nossas vidas. Alguns anos atrás, ontem nós estávamos conversando sobre isso, meu pai estava ali atrás falando, e ele estava contando, para o pessoal que está mais novo, a Mônica, Anderson, Aline, depois do Encontro Kids, e ele estava contando, sobre os desafios da caminhada, ele com esses 30 e poucos anos aí de crente, 31 só aqui de igreja, e aí ele estava contando os desafios que as coisas aconteceram. A igreja estava vivendo um período de aluguel muito alto, na época ali na Arthur Rios, e aí foi feito um propósito, vamos orar para que Deus abençoe a compra de um imóvel. A gente precisa sair daqui e comprar um imóvel nosso. Então vamos orar por 40 dias. Irmãos, um dia antes de começar o propósito, minha mãe começou a ter dores na coluna e no peito. Um dia antes de começar o propósito. E os 40 dias foram 40 dias onde minha mãe estava com dores, somente Tramal estava amenizando a dor. E vai para um médico e não sabe o que estava acontecendo, vai para uma equipe médica no hospital X, particular ou público, e ninguém conseguia diagnosticar o motivo daquela dor, daquele problema que ela estava vivendo. Até que Deus abriu portas e ela chegou a se internar e tudo mais. E hoje você conhece a trajetória da minha mãe, eu não vou me alongar em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o propósito que foi estabelecido era da gente conquistar um lugar. E a igreja correspondeu a esse propósito.
A igreja na época correspondeu ao jejum e tinha um relógio que marcava 1 dia de jejum, 2 dias de jejum e assim sucessivamente até os 40 dias de jejum. Para nossa família foram 40 dias de dor, 40 dias de luta, 40 dias de provação, mas a gente não desanimou. Principalmente meus pais não recuaram, continuaram no propósito. Anos depois, nós viemos para cá, reconstruímos este lugar e tudo mais. E anos depois, meu pai falou num ato profético aqui, dizendo o seguinte: um dia esse lugar será nosso. Esse espaço que hoje nós estamos aqui, ele falou, um dia esse lugar será nosso. Nós vamos, como nós tínhamos feito essa obra toda que você pode observar, ele fez uma proposta aos proprietários desse imóvel na época e falou assim: olha, nós vamos comprar, somando tudo que nós já investimos no lugar, mais 20 mil e a gente compra o lugar. Aí os proprietários falaram: não, a gente não tem interesse de vender, vamos manter o aluguel. Tudo bem, o pai foi e concordou, de boa, continuamos com o aluguel, sem problema algum. Até que em 2008 nós recebemos a notificação de que esse imóvel tinha ido para leilão. Aí nós fomos para o leilão e lá no leilão nós arrematamos esse imóvel pelos 20 mil. 20.100, na verdade. 20.100 reais nós arrematamos esse imóvel. Levou 10 anos para a gente receber a carta de arrematação deste imóvel. Ok. A gente conseguiu pegar a carta e começamos a entrar. Aí veio a pandemia. E a pandemia a gente perdeu, né? Não tínhamos condições de mover os processos para regularizar o imóvel. Ok, sem problema algum, faz parte. A gente depois da pandemia foi caminhando nesse sentido, essa luta em relação ao imóvel e tudo mais. Sem problema algum. Até que eu estava trabalhando aqui na igreja, se não me falha a memória, em 2021, eu recebi um oficial de justiça aqui na igreja e me deu uma carta dizendo que esse imóvel tinha ido para, estava em dívida ativa com a prefeitura e estava indo para leilão. Eu falei: meu Deus, mas como assim? Não pode. Não, é por causa do IPTU. Não foi pago o IPTU desse imóvel e tudo mais. Eu falei: gente, não pode ser. Não, aqui é um templo. Templo é isento, amém? Você conhece isso? Templo é isento, não pode. Todo templo é isento. E no IPTU vem dizendo templo, mas vem cobrando. E aí não tem problema, a gente recebeu a carta, como eu estava de férias, fui eu e meu pai, fomos... Eu falei com ele, conversando com ele, falei assim: pai, olha só, eu vi uma vez na revista da Nova Vida que tem um pastor advogado. E vamos atrás desse pastor, porque ele regulariza essas coisas, vamos conversar com ele. Aí nós saímos daqui, fomos lá no centro do Rio, conversamos com o pastor. Meu pai, como conhecia o bispo, que ele, né, está vinculado, meu pai entrou em contato com o bispo, porque o bispo fez parte da ordenação dele na época, né? Foi ordenado junto com ele em pastor. Aí meu pai conversou com ele e falou assim: poxa, conversa lá com o pastor, que a gente vai bater um papo amanhã, e aí para ver se ele faz um preço bacana para a igreja, para ver se ele ajuda a igreja nessa causa, né? E tudo mais. Aí chegamos lá, conversamos com o pastor, explicamos a situação, explicamos o desafio que nós estávamos vivendo e beleza. Saímos de lá para que o processo tivesse uma análise. Ele analisou por alguns dias o processo, viu e cobrou a gente os 12 mil reais que você deve lembrar. Lembra? A gente pagava R$1.000 por mês, né, nesse propósito aí de brigar na justiça pelo imóvel. Foram 12 mil pesado, né? Pra gente aqui foi puxado. Mas, graças a Deus, nós conseguimos fazer o pagamento, né? E aí, não sei se você vai lembrar, você que já faz parte desse tempo todo, não sei se você vai lembrar que a cada momento que a gente estabelecia um propósito de oração, vamos orar pela causa, vamos orar pelo processo em si, nós tínhamos uma vitória. Nós conquistávamos uma vitória. Então, a cada momento que a gente botava um propósito de oração, jejum e oração, a gente tinha uma resposta positiva, até que a gente conseguiu a sentença, né, a aprovação do juiz para isenção da dívida que nós tínhamos. A dívida que nós tínhamos era cerca de 85 mil reais. Como é que a gente vai pagar? A gente suou para pagar R$1.000 por mês. Como é que a gente pagaria 85 mil reais? Olha o tamanho do gigante. Olha o tamanho da luta da igreja. Olha o tamanho da dificuldade que nós estávamos enfrentando.
Mas a dificuldade era grande, mas Deus era maior, e essa sempre foi a esperança e confiança, que Deus é maior, e Ele não perde o controle das coisas. Talvez o seu gigante não seja esse, mas talvez você tenha um gigante um pouco diferente. Mas para você talvez seja um gigante. Como igreja, como congregação, como comunidade, esse era o nosso gigante. Talvez para outras igrejas maiores, 85 mil passa tranquilo, a gente paga à vista, não tem problema. Mas para a gente era um desafio muito grande, e era algo que nós tínhamos direito, a isenção. Não era algo que deveria acontecer, mas por algum motivo estava acontecendo isso. Mas o que eu digo para você, a fidelidade de Deus permanece independente das circunstâncias. Deus permanece no controle de todas as coisas. Amém? Beleza, aí a gente foi, pleiteou, recebemos uma vitória, até que essa semana nós recebemos uma outra vitória. Por quê? Porque a Prefeitura do Rio perdeu na primeira instância, se não me falha a memória, perdeu na segunda, e aí eles tinham que recorrer ao STF. Estava para eles um prazo para eles recorrerem. Como eles não recorreram, já tinham perdido em duas instâncias, como eles não recorreram, aí o advogado foi lá e pediu a carta de alguma coisa que comprova que a prefeitura não tinha mais direito para brigar por isso, para cobrar novamente ou para recorrer novamente a esse processo. E aí nós recebemos essa semana essa notícia. Então, a vitória que nós temos é a seguinte: o desafio que nós tínhamos, ele não começou nos 12 mil reais ou em 2021. A promessa de Deus sobre este lugar começou lá atrás, quando nós ainda estávamos na Arthur Rios 239. Então, quando nós estávamos ainda passando por aquele sufoco, nós estabelecemos um propósito diante de Deus, e Deus foi fiel nesse sentido. Por isso Deus colocou no meu coração esta mensagem, e eu acredito mesmo que foi Deus, porque eu não pesquisei essa mensagem em si. Eu abri a Bíblia pedindo a Deus uma direção para o culto dessa noite, e abriu justamente nessa passagem, nesse propósito, aonde eu li a palavra Ebenezer, e o texto de Samuel dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer foi um marco da presença de Deus, da atuação de Deus naquele propósito, em 1 Samuel capítulo 7. E Ebenezer é hoje para nossa igreja, nossa comunidade, de que até aqui o Senhor nos ajudou. Que você coloque isso na sua vida como propósito diante de Deus. Se alguma coisa estiver em desacordo na sua vida, ou estiver desalinhado na sua vida, ou não estiver acontecendo da forma que você está esperando, crie um propósito diante de Deus, porque Deus é fiel, nós não somos. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Amém, irmãos? Ou você acha que você é perfeito? Pensa nisso. Nós somos imperfeitos, nós somos fracos, nós somos humanos, mas Deus é poderoso. Deus é rico em abençoar, misericordioso. Então não são por causa dos nossos erros do passado que Deus vai nos castigar, ou que Deus vai nos destruir. Existe uma promessa sobre nós, e se nós voltarmos para Deus, se nós voltarmos para a presença de Deus, Ele se voltará para nós. E é isso que nós precisamos acreditar. E foi tremendo na nossa vida, irmãos, e neste lugar, porque eu digo para você, talvez você pense que é pouca coisa, mas eu digo para você, no porte da nossa igreja, isso é uma vitória tremenda. Nós estamos aí trabalhando nessa obra aqui, projeto de 20 anos parado aqui, e nós estamos realizando isso com a mão tranquila, sem desespero, sem perder a paz. E eu entendo que Deus levanta pessoas, e eu já falei isso aqui antes, Deus levanta pessoas, Deus envia pessoas, é Deus quem faz. O máximo que nós precisamos é estar disponível nas mãos de Deus. É estarmos ali, prontos. Deus, usa-me para fazer a tua vontade. Primeiro ponto desta mensagem que eu quero trazer para você é que nós precisamos estabelecer memoriais do agir de Deus. Nós precisamos criar memórias. Olha, Deus me abençoou na área X no passado, 10 anos, 5 anos, hoje Deus me abençoou numa área Y, seja o que for.
Você precisa lembrar isso, porque o teu Deus, ele não é um Deus do passado, irmãos. Teu Deus não era apenas um Deus que realizou lá 2.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, não. O teu Deus realiza milagres hoje. O que nós precisamos fazer é acessar esse milagre. Eu digo para você, o que vai fazer a gente acessar esse milagre é a fé em Deus, é a confiança em Deus, e esperar esse tempo de Deus. Olha quantos anos se passaram. Por alto eu digo para você, que em 97, se não me falha a memória, nós viemos aqui para este lugar. Essa igreja foi fundada, foi nascida, né, vamos colocar assim, em 93. Em 95, se não me falha a memória, a gente já estava pagando um aluguel absurdo. Cerca, se a gente atualizasse para hoje, seriam mais de 4.000 e poucos reais. Olha o desafio que para a gente foi pagar 1.000. Olha o desafio que era para a nossa igreja, para pagar isso tudo. Mas Deus abriu uma porta e abriu um propósito. Não abriu, irmãos, porque nós tínhamos dinheiro em caixa. Não abriu porque nós estávamos com condições de comprar. Mas abriu através de uma promessa. Que se a gente buscasse em Deus, Deus que é dono do ouro e da prata, Deus que tem todo o poder e autoridade, faria as portas se abrirem na nossa vida. Digo para você nessa noite, se você tem alguma causa de Deus, você tem esse Deus, o único Deus que você pode encontrar na sua vida. Milagres na sua saúde, milagres na sua vida financeira, portas se abrindo, restauração na sua vida. É esse Deus que eu quero te falar nessa noite. Amém? É esse Deus que eu vejo aqui, a palavra de Deus. E esse Deus que eu testemunho para vocês hoje, nesses 31 anos de igreja aqui. Passamos por lutas. As pessoas que estavam ontem ouviram. Passamos por muitas lutas. Mas em todas as lutas eu digo para você, Deus não nos abandonou. Deus não abandonou a nossa família. Deus não vai abandonar você. Em todas as lutas que você tiver, Ele estará presente se assim você quiser. Se assim você permitir. Enfermidades surgiram. Lutas físicas surgiram. Bate aquele desespero, mas Deus sempre traz de volta para que a gente tenha esse entendimento. Reconheça, irmãos, a intervenção de Deus. Eu já vi muitas pessoas, né, clamarem a Deus, orarem a Deus, buscarem a Deus e não agradecer a Deus. Eu já vi muitas pessoas, e digo para você, para que você entenda, tanto que eu não vou citar nomes, mas eu vi pessoas que entraram por essas portas desempregadas e receberam empregos, portas abertas. Nós já ajudamos com currículos, nós entregávamos aqui, colocávamos currículos e orávamos pedindo a Deus, abre uma porta, Senhor. Pessoas com mais de 3 anos desempregadas, fazendo bicos, buscando aí para suprimentos aí para sua família. E Deus foi fiel. Deus foi fiel e abriu portas. Deus foi fiel até mesmo com enfermidades. Eu vi um testemunho de uma pessoa uma vez que vinha nos cultos de oração, segunda-feira. Se você nunca soube que aqui tinha culto de oração, é porque você não é tão antigo assim. Já tem bastante tempo, mas fica tranquilo. Nas segundas-feiras nós orávamos aqui e vinha algumas vezes uma pessoa com uma dor na coluna. E meu pai orava e a gente orava, né? Os diáconos oravam e tal, até que um dia, uma vez, a pessoa veio e foi embora e nunca mais apareceu. Anos depois, eu fiz um encontro na casa de uma outra membro da igreja, né? Um encontro que eu digo é um culto, vamos dizer assim. Eu fiz um culto lá na casa dessa pessoa e ela convidou, né? Essa e mais outra. Aí ela foi e comentou com a gente que estava ali junto naquele encontro. Ela comentou assim: eu recebi um milagre nessa igreja. Aí a pessoa foi e perguntou, não foi nem eu. A pessoa perguntou, mas qual foi o milagre? Eu tinha dores na coluna terrível. E uma vez o pastor foi e orou, né? E Deus me curou, porque a partir de então eu não tenho mais dores. Aí eu fiquei assim olhando, falei, meu Deus.
eu vim aqui só para um culto, não era nem para ouvir isso. Eu vim aqui só para um culto. Digo para você que o poder e a autoridade não está no pastor. O poder está em Deus e na fé da pessoa para alcançar esse milagre. Porque se ela não tivesse fé, ela nem buscaria Deus. Amém? Então, se você está aqui, eu creio que você tem fé nesse Deus que tem todo o poder e autoridade. E foi nesse propósito que eu digo para vocês, porque Deus, Ele permanece fiel às nossas necessidades. Deus permanece fiel ao nosso compromisso com Ele. Então, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é a soberania de Deus, a intervenção de Deus. Samuel, erguendo esta pedra, após a vitória de Israel, demonstra gratidão e dependência a Deus. Sempre precisamos estabelecer, irmãos, memoriais, para que a gente olhe e lembre. Eu não sei como é que funciona na tua vida, por exemplo, mas talvez você olhe para um filho e lembre assim: poxa, meu filho é de milagre. É um milagre, é fruto de um milagre, é fruto de uma oração. Talvez você olhe para um cônjuge e fale assim: poxa, essa bênção na minha vida é fruto de muita oração, é fruto de muito propósito. São marcos que nós precisamos estabelecer. A igreja não pode perder esse marco de quê? De criar um propósito, de falar assim: irmãos, eu tenho uma causa diante de Deus, e eu creio que Deus vai agir em favor dessa causa. Eu creio que Deus vai atuar nessa área da minha vida. Você pode orar talvez um dia e receber um milagre. Você pode orar por um ano talvez e receber um milagre. Eu não sei quanto tempo vai durar, irmãos, a sua oração. Mas eu digo para você: tenha fé e confiança em Deus. Persevere nessa confiança em Deus, porque Deus é fiel. Salmos 124 no versículo 8. Salmo 124 no versículo 8 vai dizer que o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pensa em você, irmãos. Todas as coisas que nós conseguimos enxergar hoje foram criadas por Deus. É claro que essas paredes foram criações humanas, mas se você olhar além dessas paredes, o céu, a natureza, a terra, nós, os seres viventes, todos nós fomos a criação de Deus. E o nosso socorro e a nossa resposta está em nome do Senhor nosso Deus. Nós precisamos criar memórias, nós precisamos trazer à memória a nossa caminhada espiritual. Como eu disse para os irmãos, quantos marcos espirituais nós tivemos até hoje nós alcançarmos essa vitória. Os 40 dias de jejum e oração, o propósito de arrematar este imóvel, o propósito dele quase ir para leilão novamente, a gente entrar na justiça, brigando com um gigante e conseguir este milagre, irmãos, são pedras, são Ebenezer, são monumentos que nós estamos levantando a Deus e dizendo assim: até aqui Deus tem nos ajudado, até aqui Deus tem nos sustentado, até aqui Deus tem feito sinais e maravilhas nas nossas vidas. Quantos livramentos, irmãos, nós poderíamos talvez trazer hoje para conhecimento das nossas vidas? Quantos livramentos Deus tem nos dado, quantas vitórias nós temos alcançado até aqui? Digo para você, qual é o propósito que você tem na sua vida hoje, que amanhã você pode dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Qual é o propósito que você pode estabelecer? Talvez o seu propósito seja só você e Deus. Mas eu estou dizendo para você de você tornar público a atuação do teu Deus antes dela acontecer. É de você dizer assim: não, eu creio que Deus vai fazer algo nessa área da minha vida. E creia e acredite que Ele vai fazer. E você dizer assim: está vendo? Eu acredito num Deus de milagres. Eu acredito num Deus que opera milagres. Eu acredito num Deus do impossível, que pode fazer. Eu estou dizendo para você trazer à memória, trazer à luz aquilo que talvez esteja apenas oculto. Mas talvez você acredite assim: existem coisas que eu não posso falar. A gente está nessa moda hoje, né?
Existem coisas que eu não posso dizer porque o inimigo pode ouvir. Irmão, se você tem medo do diabo, eu digo para você que você está com um princípio errado na sua vida. Porque Deus é maior do que o diabo. Deus é o criador do diabo. O diabo nunca será maior do que Deus. No máximo que ele tentou fazer isso nos céus, ele foi banido da presença de Deus. E não foi nem porque Deus fez. Quem fez isso foi Miguel. Miguel e os anjos. Deus nem precisou fazer, irmãos. Porque se Deus quisesse, ele fulmina cada um de nós. Deus não precisa lutar, porque Deus tem anjos para fazer essa luta. Deus dá autoridade para o seu povo, e a autoridade na sua vida está no nome de Jesus, que é um nome que está acima de todas as coisas. Irmão, contra a doença e a enfermidade, o nome de Jesus é soberano. Contra tempestades neste mundo, o nome de Jesus é soberano. É um nome que acalma a tempestade, nós cantamos isso. É um nome que traz escape, é um nome que traz livramento. Esse é o nome do Deus a qual servimos, amém? É esse nome desse Deus Todo-Poderoso. Então é esse nome que nos faz acessar as coisas espirituais. Eu digo para você, estabeleça um propósito diante de Deus. Peça a Deus para que Ele faça um milagre na sua vida e creia de todo o coração. Segundo ponto nesse marco, né, nessa mensagem que Ebenezer está trazendo para a gente hoje, é um chamado à confiança no Senhor. Você precisa acreditar em Deus, porque é isso que o povo estava vivendo. O povo estava sem esperança, o povo estava triste, o povo estava abandonado, desculpa, não é o termo correto. Na verdade, o povo estava sem esperança de dias melhores no cenário que ele estava vivendo. Vamos colocar assim dessa maneira. E ao ponto que eles chegaram para o profeta e recorreram ao profeta dizendo assim: nós precisamos de uma solução. E ele diz: a solução vem de Deus. O caminho é Deus. A resposta é Deus. O que a gente precisa para trazer Deus? A gente precisa abandonar todas as outras coisas e voltar-nos apenas para Deus. Não estou falando apenas de você assim abrir mão de estudo, trabalho. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando para você colocar Deus no lugar que Ele tem que ser colocado, acima de todas as coisas. Eu estou dizendo para você colocar Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia, a palavra de Deus ensina isso. Buscai a Deus e o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A promessa de Deus é essa, que se a gente buscar a Deus de todo o coração, a sua justiça, obedecer a Deus, a promessa de Deus é que todas as coisas serão, o quê? Todas as coisas, irmãos. Mas será que na enfermidade Ele pode agir e curar? Será que na escassez de recursos Ele pode agir e operar milagres? Será que talvez numa crise existencial, uma crise emocional, Ele pode agir? Meu irmão, minha irmã, para você não ficar com ciúme, não há lugar aonde Deus não pode atuar. Não existe lugar ou condição que Deus não pode alcançar. A Bíblia vai falar que Deus é um Deus onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos. Eu digo para você, nem mesmo Satanás conhece os seus pensamentos. Ninguém conhece os seus pensamentos. Ele só observa as suas atitudes. Ele só observa o seu agir. Isso ele tem uma prática muito boa. Ele tem muito tempo de estrada. Então ele conhece o ser humano, as reações do ser humano. Mas o único que tem poder de entrar na sua mente e conhecer os seus pensamentos é Deus e mais ninguém. E mais ninguém. Por isso que algumas pessoas, até falam assim: eu oro em pensamentos para que ninguém escute. Irmãos, se o nome de Jesus estiver sobre você, ninguém pode tocar em você. Ninguém pode tocar em você. Entenda isso. Não fique com medo, porque existe uma passagem que vai dizer: maior é o que está em nós
do que o que está no mundo. São essas coisas que eu quero que você traga à memória nos dias que talvez alguma coisa saia do controle, do seu controle. Talvez algo que dê errado na sua vida. Talvez algo que você está perdendo, né, nas suas mãos e controle. Mantenha a sua confiança em Deus. Porque Deus, Ele cuida de nós. Então precisamos reconhecer o cuidado de Deus, enxergando para o passado e vendo como Ele fortalece a nossa confiança, hoje e amanhã. Falei para os irmãos aqui de 2 exemplos, onde o povo de Deus era perseguido e Deus deu o livramento. Faraó e nessa luta contra os filisteus. E hoje não será diferente na sua vida. Seja qual for a adversidade, irmãos, Deus continua sendo mesmo um Deus de livramento. Porque a promessa de Deus é o seguinte, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Propósito de Deus na sua vida, irmãos, Jesus não veio aqui por acaso, não veio a passeio. Ele veio com uma missão de começar e concluir a obra nas nossas vidas. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso na sua vida, Ele vai fazer isso dentro da sua casa, Ele vai fazer isso em todas as áreas da sua vida. Agora é importante, irmãos, que a gente se separe, que a gente se consagre a este Deus. A dependência em Deus é essa consagração. A dependência em Deus nos aproxima de Deus e nos afasta das outras coisas, nos distancia das outras coisas. Hebreus capítulo 12, no versículo 14, vai falar assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Sem santidade, irmão, santidade eu falei aqui, é a consagração, é a separação. É Deus na sua mente, é Deus no seu coração, é Deus nas suas atitudes. E a glória dele vai se manifestar em nós, em nome de Jesus. Primeiro ponto, essa palavra de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é um memorial para que todos vejam o agir de Deus na sua vida. Segundo ponto, é um chamado à confiança no Senhor. É um resgate, talvez, para aquilo que tenha se perdido. Talvez pessoas tenham desanimado. Talvez pessoas tenham deixado de perseverar. Mas você não pode fazer isso. Você não pode abandonar o que Deus ainda tem para realizar na sua vida. Terceiro ponto é uma declaração de gratidão e santificação ao Senhor. É de você dizer: eu escolho Deus na minha vida. Eu tive, como minha mãe, ela teve outras, como é que eu posso dizer, desenvolvimentos religiosos, outros ensinamentos religiosos, né? Eu tive uma escolha para fazer na minha vida. Eu tive uma escolha para fazer na minha vida, ela teve uma escolha e graças a Deus a gente está aí até hoje, lutando aí para a glória de Deus. Mas a minha irmã pertencia a uma outra religião. E graças a Deus ela encontrou o Senhor e olha, a nossa família, os nossos, né, irmãos, eu e Júnior principalmente, que éramos dessa época, a gente estava crescendo nesse caminho. A gente estava crescendo nesse propósito. Só que ela, como ela mudou, a gente acabou herdando essa mudança também. Mas nós fizemos uma escolha quando a gente tinha razão, o conhecimento. Nós escolhemos Deus. Nós buscamos Deus, né? E aí, graças a Deus, Deus perdoou, Deus teve misericórdia. Por mais que as coisas tivessem sido feitas no passado, sacrifícios, por mais que oferendas, eu não vou nem falar muita coisa não, para você não ficar um pouquinho escandalizado,
Mas por mais que algumas coisas tenham sido feitas ali, colocando a nossa vida em alguns pactos, nós quebramos isso tudo no nome de Jesus. Todas essas alianças do passado. Porque a partir do momento que eu decidi, falei, não, eu quero Deus na minha vida. Uma vez conversando com a minha mãe, ela falou, eu fiz algumas coisas e tal, não tá, contou lá algumas coisas. Aí eu olhei para ela e falei assim, mãe, você pode ter feito isso, é o período da ignorância, Deus perdoe e tem misericórdia. Amém. Mas eu digo para você, eu fiz uma escolha na minha vida e eu escolhi Deus na minha vida. Eu escolhi Deus. Então tudo aquilo que você fez, eu tive a oportunidade de decidir na minha vida. E na minha vida, para mim, Deus é soberano em todas as coisas. Eu vivi isso, eu acredito nisso e confio nisso. Por isso que eu digo para você, irmãos, que quanto é importante a gente ensinar às crianças o caminho que elas precisam seguir, porque no dia da razão elas vão falar assim, não, eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus dentro da minha casa, eu quero Deus no meu caminho. Eu quero Deus dentro da minha vida. Então nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que todo o fruto semeado nos nossos corações, toda semente no coração do teu filho, da tua casa, da tua família, irmãos, ela vai crescer em nome de Jesus. E vamos ser gratos a Deus e caminhar em obediência. Não é um culto em ações de graças, não é um culto de gratidão, irmãos. Não é um culto de consagração. É uma vida de consagração a Deus, é uma vida buscando a Deus, é uma vida talvez saindo em determinado momento do propósito, mas voltando ao propósito de Deus. Porque Deus é rico em perdoar. Nós devemos aproveitar o tempo que nós temos nesta terra para fazermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Romanos capítulo 12, para a gente encerrar, diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, vamos mais uma vez, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É Deus na sua mente, é Deus no seu coração, é Deus nas suas atitudes, no seu proceder. Esse é o culto racional de vocês, carta essa do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que estava localizada em Roma. Então, não perca a sua confiança em Deus. Não perca a sua confiança em Deus, porque Deus não desiste de você. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra nessa noite. Palavra essa de poder e autoridade, que nós pedimos, ó Deus, que seja semeada no nosso coração e que gere frutos. Usando como analogia, Deus, o significado da parábola do semeador, aonde a tua palavra ela cai na beira do caminho, é onde as pessoas são animadas, ó Deus, e ouvem a tua palavra, mas não entendem, não compreendem. E o inimigo consegue roubar aquilo que foi semeado. Assim como também, ó Deus, em solo pedregoso, solo rochoso, a tua palavra é semeada, e aqueles que recebem com alegria, mas a tua palavra não cria raízes, não consegue avançar, ó Deus, em meio a bloqueios espirituais. Pai, que não seja assim também no nosso coração. Que não seja também, ó Deus, assim também na nossa vida, a tua palavra semeada entre espinhos, aonde as preocupações dessa vida, a sedução das coisas terrenas sufocam a tua palavra e o conhecimento, Deus, e ela não consegue se desenvolver. Pelo contrário, Senhor, que a tua palavra nessa noite encontre nos nossos corações uma terra fértil, ó Deus, aonde ela venha crescer de tal forma, Deus, que esta árvore dê grandes frutos e venha abrigar pessoas, ó Deus, debaixo da tua vontade e do teu querer. Abençoa, Deus, a tua igreja aqui reunida, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, sustenta, Deus, este povo que se chama pelo teu nome. Ministra, Deus, a tua vontade e o teu querer nos nossos corações, ó Deus. E enche-nos, ó Deus, de fé e confiança no Senhor, Deus.
que possamos dizer, ó Deus, não somente hoje, mas amanhã, que possamos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, ó Deus. Que possamos, ó Deus, estabelecer marcos, que possamos declarar, ó Deus, para as pessoas à nossa volta, Deus, que o Senhor é um Deus de milagres, ó Deus. Age, Senhor, na nossa vida, venha com poder e autoridade, ó Deus, em nome de Jesus, e manifesta, Deus, a Tua glória, derrama sobre nós a Tua unção, Deus, para aqueles, ó Deus, que se desviaram dos Teus propósitos, do Teu caminho, ó Deus, traz de volta essas pessoas à Tua presença, Senhor. Restabelece, Deus, altares que foram destruídos, ó Deus. Traz de volta, Deus, a existência, aquilo que já não existe mais, ó Deus. Só o Senhor tem poder e autoridade. E da mesma forma nós clamamos diante de Ti, Deus, nessa noite, na Tua casa, Deus, consagrada ao Senhor como casa de oração, Deus, aonde nós profetizamos há 31 anos atrás, ó Deus, declarando que nós levantaríamos, ó Deus, a Tua casa para orar e para buscar ao Senhor, Deus. E que em nome de Jesus possamos encontrar neste lugar refúgio, que possamos encontrar neste lugar a Tua presença, Deus, para a glória do Teu nome, Deus, que possamos congregar aqui, ó Deus, crendo e confiando em um Deus de milagres, em um Deus de poder, em um Deus de autoridade. Que debaixo, Deus, dos nossos pés, em nome de Jesus, esteja toda obra contrária à Tua, Deus. Toda palavra maldita, Senhor, declarada contra as nossas vidas, ó Deus. Todo o trabalho feito, Deus, em nome de Jesus, seja neutralizado, porque a Tua igreja pertence ao Senhor, Deus. Porque, ó Deus, este povo pertence ao Senhor. Porque os nossos lares pertencem ao Senhor, ó Deus. A nossa família a Ti pertence, pois nós consagramos, a partir do momento que nós tivemos um entendimento do que o Senhor é um Deus de milagre. A partir do momento que nós voltamos, ó Deus, para o Senhor os nossos olhos e ouvidos. Por isso, Deus, nessa noite eu te peço, honra, Senhor, a fé do Teu povo, Deus. Manifesta, Deus, o Teu poder, ó Deus, em cada família aqui, Deus, em todas as áreas, ó Deus. Aqueles que estão enfrentando desafios, talvez em áreas espirituais, ó Deus, que encontrem resposta em Ti. Aqueles que estão enfrentando desafios em área financeira, Deus, que em nome de Jesus encontre resposta em Ti. Pai, aqueles que estão buscando, Senhor, para uma resposta, seja de cura, seja de libertação, que encontre resposta em Ti. Tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, nós encontraremos resposta no Senhor, Deus. Abre os nossos olhos, abre, Senhor, os nossos ouvidos, muda, Senhor, e desperta-nos, ó Deus. Revela-nos, ó Deus, a Tua vontade, seja em sonhos, seja através da Tua palavra, Senhor, ou da forma que o Senhor assim quiser fazer, ó Deus. Mas, Deus, tira a cada um de nós dessa condição que nós vivemos hoje. Talvez condição, ó Deus, de tristeza, talvez condição, ó Deus, de uma possível fraqueza espiritual, e nos fortalece, ó Deus, porque o Senhor é o único que pode fazer isso, Deus. Venha com poder e autoridade nas nossas vidas, é o que eu te peço nessa noite, pela igreja aqui reunida, pelo Teu povo reunido nessa noite, por aqueles que tentaram vir, ó Deus, e não conseguiram vir, ó Deus. Eu coloco em Tua presença também, em nome de Jesus, e crendo no Teu agir, ó Deus, que não há barreiras, que não há obstáculos, pois o Teu Espírito Santo é onipresente. Vá de encontro, Deus, àqueles que não tiveram forças e não conseguiram chegar aqui neste lugar. De forma especial, Deus, eu coloco em Tuas mãos as vidas nesses papéis, ó Deus. O Senhor é o único que pode mudar a história dessas famílias, ó Deus. O Senhor é o único, Deus, que pode reverter cenários, de mudar, ó Deus, aquilo que talvez o homem já não crie mais esperança, Senhor. Pessoas que nós colocamos em Tuas mãos esperando uma resposta Tua, Deus. E em nome de Jesus, ó Deus, com base na palavra de hoje, Deus, amanhã, no futuro próximo, debaixo da Tua vontade, do Teu tempo, Senhor, nós diremos:
Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, ó Deus, o Senhor nos abençoou. Até aqui, ó Deus, o Senhor agiu e o Senhor fez. Que o Senhor encontre na tua igreja fé e perseverança em nome de Jesus, ó Deus. Os dias podem ser maus, mas o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo rico em misericórdia. O Senhor continua sendo um Deus de milagres, ó Deus. Abençoa, Senhor, as famílias que nós tivemos aqui ontem, representada por aquelas crianças. Que a tua glória, Deus, e a tua palavra semeada nesses pequenos, ó Deus, saia daqui naquele dia, Deus, e seja cultivada nesses corações, ó Deus. Que a tua luz venha iluminar esses lares, ó Deus. Que o Senhor venha trazer de volta, Deus, essas pessoas à tua presença, Senhor. Age, Deus, com poder e autoridade sobre essas vidas. É o que eu te peço, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a tua igreja, que possamos voltar, ó Deus, para os nossos lares, guardados e protegidos, debaixo da tua unção, debaixo da tua autoridade, debaixo do teu livramento, Senhor. Abençoa, Deus, esta semana que nós iniciamos hoje, na tua casa, buscando o Senhor, ó Deus, e fortalece, Deus, os nossos corações na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sair, fale com essa pessoa linda que está do seu lado e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro na quarta-feira, se assim Deus permitir.